Vamos orar para estar iniciando mais uma aula do terceiro módulo. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, meu Deus, primeiramente nós queremos te agradecer e te pedir perdão por tudo aquilo, meu Pai, que nós fizemos durante toda essa tarde, essa manhã. Mas também nós queremos te agradecer, Senhor, por estar aqui, por mais uma oportunidade, meu Pai, por mais uma chance de nós termos, meu Pai, de conhecer mais de Ti, de conhecer mais da Tua Palavra, meu Pai, de aprimorar mais, meu Deus, aquilo que a gente já conhecia. Meu Pai, que nós venhamos ser verdadeiros discípulos, Pai, que venhamos fazer a Tua vontade, não a nossa vontade, porque o que importa é que o Senhor cresça e que nós diminua, não para a glória do homem, mas para a glória do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. O pastor e a pastora, acho que todos sabem, né? Estão comemorando 14 anos de casado. Aleluia. É para poucos. Que vem a ser 41, 82 e vai embora. Mas o principal está aqui, que é a presença de Deus. Hoje vamos dar início então à nossa segunda aula do módulo dos Evangelhos. Na primeira aula, na aula passada, eu te falando um pouco a respeito das subdivisões da Bíblia. Falei um pouco sobre, foquei mais no Evangelho de Mateus. E como eu estive dizendo, hoje eu vou focar mais no Evangelho que Marcos escreveu. Eu creio que vai ser algo para aprimorar mais o nosso conhecimento e nós vamos sair daqui sabendo um pouquinho mais, amém? Cara, Marcos foi um homem que, quando nós vamos estudar sobre a vida de Marcos, sobre a biografia de Marcos, ele era um homem que morava em Jerusalém junto com a sua mãe, que se chamava Maria também. E Marcos ele passou muito tempo morando em Jerusalém. E Marcos nós podemos perceber na personalidade dele, nas atitudes de Marcos, que ele era um homem bastante objetivo. Ele era um cara que ele tinha bastante desejo. Ele era um homem que tinha bastante vontade de fazer algo. Exemplo disso, Atos do capítulo número 12, versículo número 12, a Bíblia diz que os cristãos eles ficavam na casa de Marcos. Ou seja, talvez naquela situação não tinha lugar para os cristãos ficar, mas Marcos ele não vai dar uma alternativa. Marcos ele não vai falar assim, vamos pensar um lugar para nós ficarmos. Ele vai falar, fique na minha casa. Então Marcos ele era bem objetivo, ele sabia o que ele queria, ele era focado naquilo que ele fazia. E é um homem que me impressiona. Eu gosto muito de Pedro, de falar de Pedro, pelas atitudes que Pedro tinha. E Marcos também não é diferente, era um homem também de atitude, era um homem também que era focado em tudo que ele fazia. O Evangelho de Marcos, o Marcos é um homem que andou com Pedro, andou com Paulo. A Bíblia diz que na primeira viagem missionária de Paulo, Marcos estava, mesmo ainda sendo jovem, andou com Pedro, e Pedro destaca isso em 1 Pedro, no capítulo número 5, e então Marcos ele sempre andou com grandes homens, sempre andou com grandes mestres, e talvez por isso Marcos ele se tornou o que ele foi, porque nós se tornamos quem nós andamos. Se nós andamos com a pastora e com o pastor, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a consolidar, nós vamos aprender a ser como eles, nós vamos tirar todas as coisas boas que eles fazem e vamos começar a fazer também. Eu creio que se nós andarmos com o Igor, nós vamos começar a pegar a mania de intercessão, nós vamos começar a pegar tudo aquilo de bom que o Igor tem. Se nós começarmos a andar
um líder da igreja, nós vamos aprender a liderar. Então, nós acaba se tornando a pessoa com quem nós andamos. E Marcos não foi diferente. Ele andou com Pedro, ele aprendeu muito acerca de Jesus. Ele andou com Paulo, ele aprendeu muito acerca de liderar, acerca de ministério, acerca de obras, acerca de fazer, acerca de querer, acerca de ter o desejo mesmo pelo Evangelho por Jesus. O Evangelho de Marcos, ele tem apenas 16 capítulos, e dos 4 evangelhos, ele é o menor. E dos 3 sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, também é o menor. Apenas 16 capítulos, mas com 661 versículos. Mas talvez você pense, nossa, 661 versículos é muita coisa. Mas o Evangelho de Mateus, ele tem quase 600 versículos em comum de Marcos. Ou seja, quase a mesma coisa que Marcos tem, Mateus tem nos seus 600 versículos. Mas só que Mateus, como nós aprendemos na primeira aula, com seus 28 capítulos e com um texto muito maior a qual Marcos apresentou, Mateus ele vai relatar 20 milagres, mas só que Marcos ele vai relatar uma quantidade muito alta de milagres pela quantidade de capítulos que ele escreveu, pela quantidade de escritura que ele ofereceu, pela biografia que ele fez de Jesus. Nós vamos poder perceber que Marcos ele não conta o detalhe da infância de Jesus como Mateus conta, como Lucas conta. Marcos ele começa a falar de Jesus quando Jesus está sendo batizado por João. Marcos ele começa a falar de Jesus quando Jesus ainda ele vai ser batizado por João já com seus 30 anos. Então Marcos ele não priorizou a infância, ele não priorizou o crescimento de Jesus como Mateus, como Lucas priorizou. Então, mas talvez nós nos perguntamos por que Marcos ele começa a falar de Jesus só quando Jesus tinha 30 anos de idade. Por que Marcos começa a citar de Jesus só quando o ministério dele vai começar? Porque Marcos, quando nós vamos estudar, ele vai escrever o Evangelho cerca ali de 64 a 70 anos depois de Cristo. Mas só que vai nos apresentar também, a história vai nos contar que Marcos ele presenciou, ele viu e ele escreveu depois da morte de Pedro, do mártir de Pedro. E Pedro morreu ali por volta de 64 anos depois de Cristo. Mas também a história vai nos contar que Marcos ele escreve o Evangelho antes da destruição do templo novamente. E o templo foi destruído em 70 anos depois de Cristo. Então o Evangelho de Marcos ele foi escrito neste período entre 64 a 70 anos depois de Cristo. Mas só que por que Marcos ele tem essa objetividade toda? Por que Marcos ele frisa em apenas 16 capítulos o que ele queria passar? Por que Marcos ele apenas com 16 capítulos ele encerra aquilo que ele queria mostrar para um povo ou para as pessoas? A Bíblia vai me dizer então que eu posso imaginar que quando Pedro morre, Marcos cria um desejo no seu coração muito maior do que ele já tinha. Porque quando Pedro morre, talvez Marcos ele vai pensar o seguinte: essa é a oportunidade de eu apresentar o Jesus. Até que eu aprendi com Pedro acerca dele. Agora essa é a minha oportunidade de apresentar esse Jesus. Essa é a minha oportunidade de eu falar desse Jesus. Porque quando Pedro morre, ali os cristãos já estavam morrendo. Então Marcos ele vai tomar atitude, ele vai escrever o Evangelho logo após a morte de Pedro. Ele vai escrever o Evangelho logo após a morte de um dos discípulos que era próximo de Jesus. Perceba que a perseguição era tanta que o templo vai ser destruído novamente e Jerusalém vai ser destruída novamente. Por isso que Marcos ele toma uma atitude rápida e ele vai ser bem objetivo. Eu preciso falar dele enquanto é tempo. Eu preciso apresentar o Jesus enquanto dá. Eu preciso falar dele enquanto as pessoas ainda estão vivas. Então, por isso que Marcos ele vai ser bem objetivo. Por isso que Marcos ele vai ser bem direto naquilo que ele queria falar. O Evangelho de Marcos, se nós fôssemos falar
o que ele representa, o que ele seria um evangelho da ação, porque é muito rápido, é uma história atrás da outra, é um conto atrás do outro, é um milagre atrás do outro. Como eu disse aqui, Marcos ele queria apresentar Jesus, então ele vai falar muito acerca de milagre, ele vai falar muito acerca daquilo que Jesus fez, ele não vai falar muito dos ensinamentos, ele não vai falar muito daquilo que Jesus fez lá na sua infância, quando Jesus ele vai para o templo apenas com 12 anos de idade. Marcos ele não vai falar isso. Marcos ele só vai priorizar aquilo que Jesus fez, que é curar, que foi ajudar pessoas, que foi morrer e ressuscitar. Então Marcos ele estava sendo objetivo. Marcos ele estava querendo mostrar em um período, em um tempo bem curto, o que realmente Jesus fez e quem realmente ele era e o que ele poderia fazer aí. Marcos então ele vai citar muitos milagres, como eu disse aqui. Mateus ele cita 20 milagres, Lucas também cita 20 milagres, João cita 7 milagres, mas Marcos ele vai citar 18 milagres com apenas 16 capítulos. Então nós percebemos que Marcos ele vai priorizar muito o seu evangelho, e tudo aquilo que ele escreveu acerca de milagre, acerca do que Jesus fez. Então Marcos ele naquele momento ele estava querendo apresentar para as pessoas: olha, não se preocupe, Jesus ele pode fazer um milagre. Não se preocupe que Jesus ele pode te dar uma visão, como ele escreveu e apresentou, Jesus ele dando a visão a Bartimeu. Marcos estava querendo falar para o povo: não se preocupe que Jesus pode te transformar ainda. Não se preocupe que Jesus ainda pode fazer algo diferente na sua vida. Acredita nesse homem, porque ele pode fazer algo diferente em vocês. Então por isso que Marcos ele vai priorizar muito milagres, vai priorizar muito as curas de Jesus, vai priorizar muito o que Jesus podia fazer pelas pessoas, porque ali era um momento já muito tenso, já estava em um momento bastante complicado. Amém? Glória a Deus. Perceba que o evangelho de Marcos ele é tão corrido e ele é tão... quando nós vamos ler o evangelho de Marcos aqui, nós saímos de uma história, já entra na outra e já vai para outra, sai de um milagre, já vai para o outro. E nós percebemos que Marcos ele cita a palavra imediatamente, ou logo após, ou logo depois, imediatamente, logo após, ou logo depois, cerca de 42 vezes dentro do seu evangelho. Então, Marcos ele sai de uma história, já vai para outra, e Marcos ele quer que o povo conheça. Marcos ele prioriza que o povo conheça. Eu estive falando aqui na primeira aula que Mateus ele apresentou ao povo uma biografia completa de Jesus, desde o seu nascimento, desde a sua genealogia, desde o seu crescimento, desde do início do seu ministério, desde a sua morte, desde a sua ressurreição, desde os seus ensinamentos até que ele se encerrasse o evangelho de Mateus. Então, Marcos ele vai fazer diferente. Se Mateus ele apresenta a biografia completa de Jesus, eu estive até citando aqui que nós devemos fazer como Mateus, apresentar a Cristo, apresentar a sua biografia, quem ele era, o que ele fez, o que ele podia fazer. Marcos ele vai fazer o seguinte: ele vai falar, ele vai apresentar às pessoas que esse Jesus ele tem poder. Marcos ele vai apresentar às pessoas o seguinte, falar o seguinte: esse Jesus ele pode fazer algo novo em vocês. Amém. Esse Jesus ele pode te dar algo que o homem não pode te dar. Esse Jesus ele pode apresentar uma coisa a vocês que jamais ninguém vai apresentar. Esse Jesus ele pode proporcionar situações para vocês que o homem jamais vai proporcionar. Então, Marcos ele queria que o povo entendesse isso de uma maneira mais rápida possível. Marcos estava querendo, ansiando, desejando que as pessoas conhecessem da maneira mais rápida possível. É por isso que ele é objetivo, é por isso que ele não dá muito detalhe, porque nós vamos ver que Mateus e Lucas eles vão dar bastantes detalhes nas histórias. Nós tivemos um exemplo aqui na primeira aula da tentação de Jesus, que foi Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4.
Quantos detalhes tem? Né? Mateus, por exemplo, ele vai falar que Jesus ficou 40 dias de jejum, 40 noites, vai contar toda a história. Mas só que Lucas, ele vai dar mais um detalhe que Mateus não vai falar. Ele vai falar que Jesus ele não foi tentado somente essas 3 vezes. Ele vai falar que Jesus foi tentado durante os 40 dias e as 40 noites. Então, eles são muito detalhistas. E Marcos ele já não foi tão detalhista como os dois. Marcos ele vai ser objetivo. Marcos ele queria que você conhecesse que esse desejo que estava em Marcos, que essa vontade que estava em Marcos, que vem estar em nós também. Que nós vamos ter o desejo que o povo conheça o mais rápido possível, porque ele está voltando. Que nós vamos ter o prazer e o desejo de apresentar o Jesus, de apresentar a sua biografia, de apresentar o que ele faz, o que ele fez e o que ele proporcionou, o que ele vai proporcionar à sua igreja o mais rápido possível, porque Jesus está voltando, porque Jesus está às portas, os sinais estão aí. Nós falamos aqui na aula passada sobre Mateus capítulo número 24, onde vai falar dos sinais, onde vai falar das últimas coisas, onde vai falar, eu até frisei, onde estão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. Então, o tempo está perto, que nós venhamos ser como Marcos, que nós venhamos ser bem objetivo, que nós venhamos mostrar para as pessoas lá fora o que realmente nós queremos fazer, para que realmente nós fomos chamados, para que realmente nós estamos na profética até hoje, o porquê que nós servimos a Cristo até hoje, que as pessoas venham entender isso em nós, da mesma maneira que Marcos apresentou esse lindo evangelho para nós, amém? Glória a Deus. E Marcos, quando nós vamos estudar a história, eles falam que Marcos ele foi o primeiro a ser escrito, o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mas você pode perceber que Marcos ele quer falar, ele quer apresentar para o povo: este realmente é o Filho de Deus, este realmente tem poder, ele realmente é o Jesus, esse realmente tem o que ninguém mais tem, porque Marcos ele vai apresentar em seu evangelho Jesus falando cerca de 14 vezes que ele era o Filho do Homem, que ele era o Filho de Deus. Então Marcos ele queria apresentar para o povo: olha, vocês podem servir, vocês podem viver, vocês podem fazer o que quiser, mas esse Jesus que eu estou falando e que eu estou apresentando é o Filho de Deus, é o Filho do Homem. E ele realmente tem o que ninguém tem, ele realmente veio para nos salvar, ele realmente veio para nos libertar. Eu citei aqui Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas transgressões, todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso que João estava querendo passar para o povo. Esse realmente é o homem que desde o princípio estava com Deus. Esse realmente é o homem que desde o princípio criou todas as coisas com Deus, que se não fosse ele, nada teria feito. Então Marcos ele queria apresentar isso para o povo. Perceba que o evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, ele vai apresentar o batismo de Jesus. Ele vai falar um pouco de João nas águas, batizando o povo, e de repente Jesus aparece para ser batizado. E ali começa a história que Marcos começa a contar sobre a vida de Jesus. Perceba que no capítulo de número 2, ele vai contar, só no capítulo de número 1, ele vai contar 3 milagres, só no capítulo de número 1. No capítulo de número 2 ele vai contar mais outro milagre, ou seja, ele vai focar bastante acerca do milagre, daquilo que Jesus estava fazendo. No capítulo de número 3 ele fala sobre milagre, mas só que ele vai falar também sobre a eleição dos 12, que é algo muito interessante e algo muito importante. Como eu disse na primeira aula, Marcos ele não era um dos 12. Marcos ele não era o discípulo oficializado por Jesus, mas Marcos ele andava com quem estava com Jesus. Marcos estava do lado com quem estava com Jesus. E por isso Marcos é do mesmo conhecimento com quem está do lado de Jesus. Marcos tinha, porque Pedro acabou se tornando um pastor.
E a Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor. Porque Pedro, ele acabou ganhando cerca de 3.000 almas, e logo após ele ganhou várias almas, da mesma forma que Cristo fez. Então Pedro, ele acabou sendo um pouco parecido com Cristo. É lógico que muito longe, mas tem uma semelhança com Cristo. E Marcos escolheu a pessoa certa para estar. Por isso que Marcos, ele vai aprimorar e vai ter bastante conhecimento acerca de Cristo e vai relatar isso. E Marcos, ele vai contar sobre a eleição dos 12, que é muito importante, porque da mesma forma que Cristo elegeu os 12, ele também nos elegeu. Da mesma forma que Cristo escolheu os discípulos, ele também nos escolheu. Da mesma forma que ele separou os 12 e nomeou ele como apóstolo. E ele inclusive fala em Lucas no capítulo número 9, ele chama os discípulos como discípulos, mas quando ele vai enviar eles, ele já não fala mais discípulos, ele fala apóstolos, porque discípulos todo mundo é, porque discípulos é apenas aquele que aprende, mas só que apóstolos é poucos que são, porque apóstolos é aquele que é enviado. Então Cristo, ele vai chamar os 12 como discípulos, os 12 aprendizes, e vai falar: agora vocês vão ser enviados. Agora vocês são enviados para curar, para libertar. Vocês vão chocar céu, terra e o inferno ainda. Então, Marcos, ele também vai priorizar isso no seu evangelho. Então, que nós venhamos ter isso na nossa mente. Nós fomos chamados. Nós não somos o oficial dos 12, mas nós fazemos parte da coleção de discípulos e de apóstolos que Jesus nos escolheu. Amém? Glória a Deus. E no capítulo de número 4 de Marcos, ele vai falar algumas parábolas. No capítulo de número 5, ele vai falar acerca do endemoniado. Marcos, ele vai citar 2 vezes que uma pessoa está endemoniada. E perceba que nas 2 vezes, Satanás, ele reconhece que Jesus é o Filho. Então, por isso que Marcos, ele vai ter o prazer de falar e de explicar e de mostrar que ele realmente é o Filho, que ele realmente é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus, porque até Satanás reconhece isso. E às vezes nós que somos cristãos somos difíceis para reconhecer, até falamos, mas na verdade não reconhecemos. Mas Marcos, ele conta esses 2 porque também ele tinha que ser objetivo, mas ele também tinha que ter conteúdo, mas ele também tinha que apresentar uma coisa que eles entenderiam. Marcos, ele vai ser bastante objetivo, vai ter bastante ação no seu evangelho, mas na parte dos milagres, mas só que Marcos, ele vai priorizar também alguns ensinamentos, ele vai priorizar algumas coisas que Jesus fez de especial. Ele vai priorizar, por exemplo, a escolha do 12 já é algo muito especial, porque 12, aleluia, glória a Deus, chocou uma multidão. 12 fez a igreja crescer, por causa dos 12, por causa dos 13, melhor, de Jesus e dos 12. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade naquilo que Jesus começou. Glória a Deus. Amém? Aleluia. No capítulo de número 6, ele começa a contar a mais sobre Jesus, aquilo que Jesus fez, aonde vai acontecer também a morte de João Batista, onde Jesus, ele vai fazer a multiplicação do pão e peixe. O capítulo 7, 8, no capítulo número 8, até o capítulo número 8, ele vai falar também mais acerca de milagres, a cura do surdo e do gago. No capítulo número 8, a segunda multiplicação de pão e peixe. No capítulo de número 9, ele vai relatar a transfiguração, melhor dizendo. Perceba que Marcos, por mais que ele citou 18 curas no seu evangelho, mas as principais coisas também ele cita. Ele vai citar a escolha dos 12, ele vai citar a transfiguração, ele vai citar que Satanás já conhece que ele é o Filho do homem, que ele é o Filho de Deus. E a transfiguração também é algo que é sobrenatural, porque muitos acham que Pedro ganhou 3.000 almas assim à toa. Não.
Porque antes de Pedro ganhar 3.000 almas, Cristo queria que Pedro conhecesse de verdade. Porque antes de Pedro ser um pastor, Jesus queria que Pedro conhecesse o pastor de verdade. Porque antes de Pedro se tornar aquilo que ele foi e fazer aquilo que ele fez, Jesus queria que Pedro visse realmente quem ele era. Porque ver Jesus em carne é fácil, agora ver Jesus em espírito. É por isso que ir para o céu não é fácil. É por isso que estar no céu não é fácil. É por isso que viver as promessas de Cristo até a vinda dele não é fácil. Por isso que viver intensamente até que ele venha não é fácil. Porque viver aqui na terra, vendo ele, com ele, é fácil. Eu vendo o Igor aqui, ele pode ser o cara mais maravilhoso do mundo. Eu vendo ele aqui, cara, eu andando com ele aqui é fácil. Quero ver eu não ver ele, mesmo assim eu acreditar nele. Quero ver eu não ver ele, mesmo assim eu confiar nele. Eu quero ver eu não ver ele, mesmo assim eu saber que não existe outro além dele. Então, não é fácil. E Pedro conseguiu isso. E você percebe que Pedro ele fica tão impactado que ele quer morar. Ele quer fazer 3 tendas para que os 3 dormem, Jesus, Moisés e Elias fiquem ali. Então, eu tenho certeza que quando Jesus cumprir a sua vontade, cumprir tudo aquilo que ele prometeu, e vir buscar a sua igreja, nós vamos viver os melhores dias de nossas vidas, onde não haverá mais dor, nem clamor, nem choro, não haverá mais morte, não haverá mais nada, cara, porque nós vamos estar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Quando Marcos chega no capítulo de número 10 de Marcos, ele vai falar também acerca das crianças. Eu estive falando na primeira aula que Jesus morreu por todos nós, mas também teve quem morreu por Jesus, que foi as crianças. Porque para Jesus ele completar o seu ministério, para Jesus ele dar continuidade e fazer aquilo que ele queria, muitas crianças tiveram que morrer. Marcos também ele vai ressaltar sobre as crianças. Marcos ele vai, quando ele chega no capítulo número 10, ele vai falar acerca de Bartimeu. E eu estive pregando que quando chega no capítulo número 10, no versículo número 42, que ele vai citar sobre o milagre, Jesus vai dar a visão novamente a Bartimeu. Eu estive citando que era a última oportunidade de Bartimeu, era a última chance de Bartimeu, porque Jesus já estava se aproximando já do seu propósito. Jesus já estava se aproximando da cruz. Então, depois do capítulo número 10, Jesus não iria voltar mais em Jericó. Depois do capítulo número 10, Jesus não iria mais passar por Jericó. Aquela era a última chance de Bartimeu, por isso que ele clama, por isso que ele vai gritar, por isso que ele vai falar: essa é a minha chance de encontrar o Cristo, essa é a minha chance de ter minha visão novamente. Talvez nós pensamos que nós somos tão falhos, mas nessa noite é a nossa chance de encontrar Ele de novo. Mas nessa noite é a nossa chance de ter a nossa visão aberta novamente, porque não sabemos quando que Ele vai voltar, porque não sabemos quando Ele vai vir para estar nos dando uma nova oportunidade. Talvez amanhã Ele já não dá, talvez depois de amanhã Ele já não dá mais essa oportunidade. Então Bartimeu tinha isso na mente dele: talvez amanhã eu não tenha essa oportunidade que eu tenho hoje. É por isso que ele clamou e é por isso que ele pediu a sua visão novamente. Então que nós venhamos ter isso em mente. De vez em pedir qualquer outra coisa, vamos pedir a visão para Cristo novamente, porque talvez vai ser a última oportunidade que Ele vai nos dar. Talvez essa é a última vez que nós vamos poder pedir algo para Jesus. Amém? Como eu falei, era a última vez, ele não iria voltar mais em Jericó, ele só estava se aproximando de Jerusalém. E Marcos vai citar no capítulo número 11 a entrada triunfal dele em Jerusalém sobre um jumentinho. No capítulo de número 12, ele vai falar uma parábola, mas a caminho de Jerusalém. Perceba que no capítulo de número 13, Marcos ele vai falar um pouco a respeito dos sinais do fim. Marcos ele vai falar um pouco acerca das últimas coisas, assim como Mateus no capítulo de número 24 ele vai falar e vai citar. O capítulo de número 13, versículo de número 1: saindo Jesus
do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olhai que pedras, edifícios. Respondeu-lhe Jesus: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assentando-se ele numa das oliveiras, em frente ao templo, Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram em particular, dizendo: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Disse-lhe Jesus: cuidai para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Enganarão a muitos. Quando ouvirdes sobre guerras ou rumores de guerras, não vos perturbes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares, fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Então Marcos, e ele se vai, o capítulo número 13 até o versículo número 23, Marcos ele vai falar a respeito das últimas coisas. Então perceba aí, eu vou repetir novamente, que por mais que Marcos ele vai falar muitos milagres um atrás do outro, ele vai priorizar as principais coisas. Ele vai continuar priorizando as melhores ensinamentos, os melhores ensinamentos que Jesus deu, os melhores sermões que Jesus deu. Ele vai priorizar as melhores coisas que Jesus pôde falar. Então, que nós vemos que a sabedoria de Marcos, cara, porque às vezes nós queremos ensinar tanta coisa, mas nós devemos ter a sabedoria que com pouca coisa nós podemos fazer e apresentar um conteúdo muito grande. Porque da mesma forma que Mateus escreveu 28 capítulos e uma biografia extensa, uma biografia praticamente completa, como eu disse, Marcos com 16 capítulos, ele conseguiu explicar quase todas as mesmas coisas que Mateus falou, porque Marcos ele teve uma visão diferente. E no reino de Deus é assim. Enquanto Mateus ele vai escrever algo, uma biografia quase completa de Cristo, acerca de uma visão, vai levantar Marcos para escrever em uma visão menor, de uma visão totalmente diferente, mas um conteúdo muito grande, aquilo que Jesus fez e que ele pode fazer. Vai levantar um João para falar acerca daquilo, das últimas coisas, dos sinais, das maravilhas do céu. Vai levantar um Lucas para contar vários detalhes e ser bem detalhista de todas as coisas. Então eu creio que Mateus, um Marcos, um Lucas e um João existe na profética. Eu creio que existe em nosso meio, que nós devemos ter a atitude de ser como esses homens e apresentar aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos deu para fazer. Amém? Glória a Deus. Amém. Perceba, no capítulo de número 14, já está se aproximando, já está se concretizando o propósito de Cristo. Aqui já no capítulo número 14, Marcos vai apresentar acerca do plano para prender Jesus, vai falar acerca da última Páscoa. Marcos ele vai falar acerca da última ceia, ele vai apresentar a última ceia. Ele vai apresentar a traição de Cristo. A traição de Cristo não, misericórdia. Ele vai apresentar a traição de Judas com Cristo, porque isso precisava ser contado. Perceba que em todos os evangelhos, por mais que exista uma diferença, a morte e a ressurreição não pode ser deixada para trás. Que em tudo que nós formos falar de Cristo, que a morte e a ressurreição nunca possa faltar, porque realmente ele morreu, mas também ele ressuscitou. Amém. E foi por causa da morte dele que nos gerou vida, foi por causa da morte dele que estamos aqui, foi por causa da morte dele que nós temos o prazer de viver em paz, mesmo nos dias de angústia. É por causa da morte dele que nós temos a paz, que nós temos o consolo, por causa da morte dele que nós temos oportunidade de dia a dia, por causa da morte dele que nós temos bondade.
porque a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã. E misericórdia significa bondade, compaixão, ou seja, Cristo tem compaixão de nós dia após dia. Então isso é um motivo de nós agradecê-lo. Foi por causa da cruz, foi por causa da sua ressurreição. Amém? Então Marcos ele vai fechar o seu evangelho contando acerca da ressurreição. A partir do capítulo número 14, 15 e 16, ele vai priorizar isso. A última ceia, a chegada da Páscoa, a Jesus se entregando, Jesus morrendo, Jesus ressuscitando. E quando ele vai priorizar também quando Jesus aparece, como eu falei em Mateus, quando Jesus aparece e mesmo assim não o reconhece, nem a sua própria mãe vai o reconhecer, vai o confundir como um jardineiro. Que isso não venha a ver em nós, e de novo vou repetir que isso não venha acontecer conosco. Que por mais que nós achamos que conhecemos a Cristo, por mais que nós falamos que conhecemos a Cristo, a Maria, que foi a sua mãe, que o gerou, não o reconheceu quando ele ressuscitou. Os discípulos que andaram com ele não reconheceu quando ele ressuscitou. Mas uma coisa eu quero pedir a Deus e pedir a nós, que nós venhamos o reconhecer quando ele voltar, que nós venhamos reconhecer quando ele estiver às portas, que nós venhamos reconhecer quando ele estiver se aproximando, porque a pior coisa do mundo vai ser quando Jesus vier e muitos olhar para ele e falar: ele realmente era o Cristo, ele realmente era aquele que o Igor falava, ele realmente era aquele que a Rose falava, ele realmente é aquele que o Breguinho falava na célula, ele realmente é o Salvador, ele realmente é aquele que foi apresentado em todos os módulos de um estudo da profética. Que isso não venha acontecer conosco, que nós vamos viver dias eternos com Cristo. Amém? Glória a Deus. Peço que nós nos colocamos de pé. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o Evangelho de Lucas, o detalhista, né, como todo mundo fala, um médico, aonde ele fez questão de contar bastantes detalhes. Então eu creio que vai ser uma aula com bastante informação, né, que eu peço aos irmãos também que em casa e durante a semana, se possível, estude um pouco também sobre o livro. E se tiver dúvida, chegar aqui, pode perguntar, porque é muito importante, porque como eu disse, eu vou ter uma visão, o Igor vai ter outra visão, a Alexa vai ter outra visão. Então, que nós venhamos crescer junto, e conhecer junto, estudar junto, e aprender junto, e exercer tudo aquilo que estamos aprendendo juntos. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nós venhamos orar, que nós venhamos ter esse desejo de Marcos